Investir com sucesso não exige um QI estratosférico, informações privilegiadas ou sorte. O que é necessário, na verdade, é uma estrutura intelectual sólida para tomar decisões, combinada com a capacidade de manter as emoções sob controle. No livro O Investidor Inteligente, Benjamin Graham apresenta essa estrutura junto com uma lógica que ajuda a controlar as emoções. Sem dúvida, sua estratégia de investimento tem sido uma das mais bem-sucedidas nos últimos 100 anos. Os registros impressionantes, não apenas de Graham, mas também de vários de seus discípulos, são impossíveis de ignorar. Entre eles, o maior destaque é Warren Buffett, que na época que esse vídeo foi feito, é o quinto homem mais rico do mundo. Warren Buffett se refere a esse livro como, de longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito. Neste vídeo, apresentaremos os melhores aprendizados do livro. Lição número 1. Conheça o Senhor Mercado. Imagine que você possui uma parte de um negócio pela qual pagou R$1.000. Todos os dias uma pessoa bipolar chamada Senhor Mercado aparece na sua casa com uma opinião sobre quanto vale a sua parte nesse negócio. Além disso, ele se oferece para comprar sua participação ou vender mais ações com base nesse valor. A história mostrou que as opiniões do Senhor Mercado sobre o valor da sua participação podem ser completamente absurdas. Por exemplo, em março de 2000, ele estimou que sua parte valia 2.600. Apenas um ano depois, em março de 2001, ele achou que ela valia 500, mesmo com a receita da empresa aumentando 50% e o lucro subindo 20% nesse período. Você deixaria esse sujeito decidir quanto vale sua participação de R$1.000? Claro que não. Um dos princípios centrais de Benjamin é que a ação não é apenas um símbolo no pregão, combinado com uma etiqueta de preço. É uma participação real em um negócio. E como o senhor mercado nem sempre é racional, o valor subjacente do negócio pode ser diferente do preço que ele está disposto a pagar por ele. Na verdade, isso acontece frequentemente. O senhor mercado pode ser excessivamente otimista ou, ao contrário, pessimista demais. Ele aconselha que você invista apenas se estiver confortável em manter a ação no futuro, mesmo sem observar os preços flutuantes que o senhor mercado apresenta. Mas, para o investidor que consegue manter a calma, o senhor mercado oferece uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Ele não força você a fechar negócio com ele, apenas apresenta a oportunidade de fazê-lo. Você deve ficar feliz em vender para ele quando os preços que ele oferece forem ridiculamente altos. E da mesma forma, deve ficar contente em comprar dele quando ele apresentar pechinchas. Devemos lembrar que na época em que o livro foi escrito, as pessoas eram muito menos bombardeadas por notícias, previsões, cotações de ações e afins do que somos hoje. Na década de 70, o senhor mercado chegava talvez uma vez por dia junto com o Jornal da Manhã. Hoje, ele quer fazer negócios conosco todas as vezes que abrimos nossos celulares, o que, se você for como eu, acontece mais de 100 vezes por dia. Só porque o senhor mercado visita você com mais frequência, isso não significa que você deve negociar com ele mais frequentemente do que as pessoas faziam nos anos 70. Se ele não apresentar uma oferta que atenda aos seus padrões, ignore-o e siga com o seu dia. Lição número 2. Como investir como um investidor defensivo. De acordo com Benjamin, existem dois tipos de investidores, o defensivo, ou passivo, e o empreendedor, ou ativo. A maioria das pessoas está mais apta para a estratégia defensiva, já que o tempo que podem dedicar aos investimentos é limitado. O investidor defensivo deve criar um portfólio com uma mistura de ações e títulos, por exemplo, 50% em ações e 50% em títulos. Observe que o quanto você deve alocar em cada categoria de ativos depende da sua situação de vida e da diferença atual no rendimento médio entre ações e títulos. Reequilibre essa alocação uma ou duas vezes por ano. Assim, se as ações de repente representarem 60% da sua carteira em comparação com apenas 40% em títulos, venda ações e compre títulos até que a proporção 50-50 seja restaurada. Invista um valor fixo de capital em intervalos regulares, como logo após receber o seu salário. Isso é chamado média do custo em real e permite que você obtenha um preço médio justo para as ações e títulos. Mais importante, essa estratégia assegura que você não concentre suas compras no momento errado. Para a componente de ações do portfólio, o investidor defensivo deve seguir os seguintes 8 critérios. Primeiro, diversificação. Invista em diversas empresas, de 10 a 30 empresas é adequado. Certifique-se também de que você não está excessivamente exposto a um único setor. 2. Empresas grandes. As empresas devem ser grandes,
o que Graham define como gerando mais de 100 milhões em vendas anuais, o equivalente a aproximadamente 700 milhões hoje, ajustado pela inflação. 3. Financiamento conservador. Busque empresas que sejam financeiramente conservadoras, com um índice de liquidez corrente de pelo menos 200%. Isso significa que os ativos circulantes da empresa são pelo menos o dobro de suas obrigações circulantes. 4. Pagamento de dividendos. A empresa deve ter pago dividendos aos acionistas consistentemente nos últimos 20 anos. Sem déficits de lucro. Não deve haver déficits nos lucros nos últimos 10 anos. 6. Crescimento nos lucros. Os lucros devem ter crescido pelo menos 33% nos últimos 10 anos, o que equivale a um crescimento conservador de 2,9% ao ano. 7. Não pague caro pelos ativos. O preço da ação não deve ser maior que 1,5 vezes o valor do ativo líquido. O valor do ativo líquido pode ser calculado subtraindo os passivos da empresa dos seus ativos. 8. Não pague caro pelos lucros. O índice preço/lucro não deve ser maior que 15, considerando os lucros nos últimos 12 meses. Uma alternativa prática hoje em dia é investir em fundos de índice, que, por definição, terão retornos similares à média do mercado. Se você está satisfeito com uma recompensa média nos seus investimentos, só precisará seguir essas duas primeiras lições. No entanto, se você busca mais, precisará considerar a lição número 3, que é como investir como um investidor empreendedor. Enquanto é relativamente fácil para o investidor defensivo obter um retorno médio do mercado, parece simples superar esse retorno. Afinal, é só dedicar um pouco mais de tempo do que os investidores médios, certo? No entanto, ser um investidor empreendedor, alguém que realmente supera o mercado, exige muito mais do que essa lógica sugere. É necessário paciência, disciplina, vontade de aprender e, acima de tudo, muito tempo. Muitos profissionais e investidores particulares simplesmente não estão preparados para isso. É muito mais fácil cair nas armadilhas das cotações de preço do senhor mercado do que se imagina. Basta ouvir essas declarações feitas no início dos anos 2000, no auge da bolha das empresas .com, por estrategistas-chefe de investimento de 2 grandes fundos mútuos. Estamos vivendo uma nova ordem mundial. Vemos pessoas descartando todas as empresas certas, com as pessoas certas e com as visões certas, simplesmente porque o preço das ações estão muito alto. Esse é o pior erro que o investidor pode cometer. O mercado de ações é mais arriscado hoje do que 2 anos atrás, simplesmente porque os preços estão mais altos? A resposta é não. Mas a resposta, na verdade, é sim. É claro que essas declarações acabaram sendo extremamente custosas para os investidores que colocaram seu dinheiro nesses fundos. Como os lucros que as empresas podem gerar são finitos, o preço que o investidor inteligente deve estar disposto a pagar por essas empresas também deve ser finito. O preço é, de fato, um fator crucial para o investidor empreendedor. Assim, como o mercado tende a supervalorizar empresas que cresceram rapidamente ou que são glamourosas por algum motivo, ele também tende a subvalorizar aquelas com desempenhos insatisfatórios. O investidor inteligente deve, portanto, evitar ao máximo as chamadas ações de crescimento. Por quê? Simplesmente porque a decisão de investir em ações de crescimento baseia-se relativamente muito mais nos lucros futuros, e lucros futuros são muito menos confiáveis do que as avaliações atuais. Por outro lado, se você encontrar uma empresa que está avaliada abaixo do seu capital de giro líquido, você essencialmente não está pagando nada por todos os ativos fixos, como edifícios, maquinário, goodwill, entre outras coisas. O capital de giro líquido é calculado subtraindo os passivos totais dos ativos correntes. Essas empresas se mostraram extremamente lucrativas durante a carreira de investimentos de Graham. Infelizmente, elas são raras hoje em dia, exceto durante períodos de forte mercado de baixa. Felizmente, Benjamin sugere um método adicional para encontrar investimentos adequados ao investidor empreendedor. Esses critérios são semelhantes aos que os investidores defensivos devem usar, mas as restrições são mais flexíveis, permitindo que o investidor empreendedor considere mais empresas. Note que não há restrição quanto ao tamanho da empresa. Além disso, alguma diversificação deve ser aplicada, mas o número de empresas mantidas não é uma regra fixa para o investidor ativo. Ao analisar uma empresa, o investidor empreendedor também deve estudar os relatórios financeiros anuais. Graham escreveu um livro inteiro sobre esse assunto chamado The Interpretation of Financial Statements. Podemos falar mais sobre isso em outra ocasião.
Lição número 4. Insista em uma margem de segurança. Há um risco que nenhuma análise cuidadosa pode eliminar completamente: o risco de estar errado. No entanto, você pode minimizar esse risco. Para isso, é essencial que toda decisão de investimento seja feita com uma margem de segurança. Como mencionado anteriormente, o preço e o valor de uma empresa nem sempre são iguais. Quando o preço de uma ação é, no máximo, 2/3 do seu valor calculado, o investidor encontrou uma empresa com margem de segurança suficiente. Pense nisso como construir um navio que só afunda se 31 vikings embarcarem, sabendo que ele será usado regularmente para transportar 30 deles. Seria um erro de projeto arriscar tanto. Da mesma forma, você não deve investir em uma ação que você acredita valer 31 se ela estiver atualmente cotada a 30. Afinal, pode ser que seu cálculo esteja errado. No primeiro caso, um grupo de vikings molhados e furiosos pode caçá-lo. No segundo, você pode atrasar sua liberdade financeira por alguns anos. Honestamente, não sei qual das situações seria pior. Por isso, use margens de segurança. Uma fórmula apresentada no livro pode ajudar a estimar o valor de uma empresa e, consequentemente, a verificar se ela pode ser comprada com uma margem de segurança. Valor é igual a lucro atual vezes 8,5 mais 2 vezes a taxa de crescimento anual esperada. A taxa de crescimento deve ser equivalente ao crescimento anual esperado dos lucros nos próximos 7 a 10 anos. Lição número 5. Risco e recompensa nem sempre estão correlacionados. De acordo com a teoria acadêmica, o retorno que o investidor pode esperar deve ser proporcional ao grau de risco que ela está disposto a aceitar. O risco, nessa abordagem, é medido pela volatilidade dos retornos, ou seja, o quanto eles diferem historicamente de seu valor esperado. Benjamin não concorda com essa visão. Ele argumenta que o preço e o valor dos ativos frequentemente estão desconectados. Por isso, o retorno que o investidor pode esperar depende mais do tempo e esforço que ele dedica a encontrar ativos subvalorizados. O retorno mínimo é alcançado pelo investidor defensivo, o passivo, enquanto o retorno máximo é alcançado pelo investidor empreendedor que aplica inteligência e habilidade ao máximo. Considere esse exemplo. São 4 da manhã e você esteve bebendo na rua com seus amigos. Decidem que ainda é cedo para encerrar a noite e acabam em uma parte mais obscura da cidade. Em um bar suspeito, um homem se aproxima e pergunta: "Quer jogar um jogo?" "Claro, jogos são divertidos", respondeu seu amigo mais corajoso e menos sóbrio. O homem coloca um revólver na mesa, com uma única bala no tambor, e diz: "Eu te dou 10 mil reais se você se arriscar a dar um tiro, como na roleta russa." Seu amigo bêbado se prepara para pegar a arma, mas você o impede. "Melhor deixarmos essa passar", você diz educadamente. "Eu imaginei", responde o homem. "E por 100 mil, se você tentar 2 vezes?" Essa história representa a lógica acadêmica de exigir uma recompensa potencial maior para um risco maior. Na primeira oferta, você receberia 10 mil com um risco de 16,7% de perder a vida. Na segunda, a recompensa aumenta para 100 mil, pois o risco sobe para 33,3%. Parece lógico, certo? Mas investir no mercado de ações não precisa ser assim. Lembre-se de que o preço e o valor não são a mesma coisa. Quando você compra uma empresa a 60 centavos, há um grande potencial de recompensa com baixo risco. Se encontrar outra empresa a 40 centavos, o potencial de recompensa ainda é maior, com um risco ainda menor. Como alguém poderia argumentar que é mais arriscado comprar R$1 por 40 centavos do que por 60 centavos, só porque a recompensa potencial é maior? Agora vamos ao resumo dos 5 pontos principais. O mercado tende a ser excessivamente otimista ou pessimista em determinados momentos. Não deixe que isso afete sua visão do verdadeiro valor de seus ativos. Use isso como uma oportunidade de negócio, lidando com alguém que claramente não sabe o que está fazendo. Ponto 2. O investidor defensivo deve optar por uma carteira diversificada de ações e títulos, onde as ações sejam principalmente de baixo preço. 3. O investidor empreendedor também deve procurar ações com preços baixos. Se ele encontrar uma empresa negociando abaixo de seu capital de giro líquido, pode ter encontrado a oportunidade da riqueza. 4. O investidor inteligente deve insistir em uma margem de segurança ao adquirir qualquer ativo. 5. Risco e recompensa nem sempre estão correlacionados. O que você acha dos conselhos de Benjamin? Eles ainda são aplicáveis hoje, como eram nos anos 70? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Qual outro livro sobre finanças você gostaria que a gente falasse? Deixe sua sugestão nos comentários.
Agora vou deixar o próximo vídeo bem aqui em cima, mas não clique ainda, certifique-se de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.